Só um minuto. Algum problema na comunicação? Será que você poderia iniciar novamente do início? Inclusive, parece que o pessoal estava reclamando aqui, algum problema, não estava ouvindo o senhor. Então, já resolvi o problema. Você podia ter que reiniciar tudo de novo. Tudo. Isso me desculpa, tá? Tá bom. Vamos repetir, então. Inicialmente, aí, é minha desculpas pelo intervalo maior que nós demos entre a última live e essa de agora. Mas deveu-se ao fato de o meu companheiro de luta, aqui o Antônio Carlos, ele solicitar uns diazinhos de férias com a família e, claro, entendi, pedi para que ele ficasse sossegado lá com seus familiares, lá na praia, lá no Rio de Janeiro, que é coisa boa, né? Outro é sobre essa notícia a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Prefiro não comentar nada no momento, porque eu não tenho dados firmes a respeito. Então, são conjecturas aqui, outras ali, uns desanimando, achando que não vai adiantar. Então, eu prefiro aguardar essa situação, que é o fato que está no momento palpitando, seria dessa situação do ministro. Então, vamos aguardar. Bom, nossa live de hoje, mesmo título, Destino do Brasil está nas mãos daqueles que o amam, com a data de hoje, dia 20 de agosto. Estão na descrição deste vídeo três links relativos aos senadores, deputados federais e governadores que se opõem ao comunismo para serem usados por aqueles que queiram conectar-se com aquelas autoridades, visando incentivá-las a reagir contra a maligna ideologia, o que será de grande importância para salvar o Brasil. Nós vamos hoje falar sobre dois temas. O valor do Conselho Federal de Medicina para o bem da nossa sociedade. E o outro seria a respeito, são só dois temas, da, da, das escolas cívico-militares, que estão sofrendo ataques com a da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu vou depois comentar a respeito. Mas isso aí faz parte da vida. A vida é uma luta, e nessa luta nós temos que ter resiliência e a ação de lutar. É o que nós vamos fazer. Caímos, levantamos e prosseguimos. Esse que é o caminho. Dizer que está ruim, que não vai dar, isso aí todo mundo diz. Mas o que nós temos que fazer, só existe uma solução: a luta, desejando a vitória, acreditando na gente. Não vamos, já passamos por muitos momentos difíceis no Brasil, muitos, mas no final, com a ajuda de Deus, temos ultrapassado. E Deus fala: façam a sua parte, é o que nós precisamos fazer. Inicialmente, vejamos o primeiro tópico: o valor essencial do Conselho Federal de Medicina, chamado CFM, para o bem de nossa sociedade e a importância de mantê-lo conservador. Inicialmente, aqui uma observação. Extrato dos temas, em grande parte textuais, quer dizer, copiados à risca, repetidos, contidos no artigo do médico, doutor Rafael Câmara Medeiros Parente, mais conhecido como doutor Rafael Câmara, que é o conselheiro do CFM, relator da resolução que proíbe a assistolia fetal. Lembrando, mais uma vez, já falamos bastante a respeito, que aquela injeção de cloreto de potássio no coração do feto, quando ele está no ventre, procurando matá-lo na ocasião
que se faz o aborto, que se realiza o aborto, que está no aguardo do julgamento no plenário físico do STF, após ser suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, aquela resolução de proibição da cistonia fetal está parada ou aguardando a decisão a respeito por ter havido a suspensão pelo ministro Alexandre de Moraes. Considerações iniciais. O doutor Rafael Câmara foi também relator da decisão que obriga a haver responsável técnico em todos os congressos médicos para impedir médicos a ensinarem atos médicos a não médicos e que impede médicos de participarem de quaisquer atos ilegais para revalidarem diplomas de quem fez medicina no exterior e outras. É fundamental que os médicos e a sociedade percebam o papel fundamental que o FM possui pela influência que o médico tem por sua responsabilidade e por ser o profissional que salva vidas. O CFM, Conselho Federal de Medicina, decide questões básicas para a saúde brasileira, como a reprodução assistida, que envolve a vida humana. E olha, é importante isso aqui, é o CFM que tem a prerrogativa, que tem o direito especial de decidir o tema enquanto o Congresso não faz a lei sobre a questão, ocorrendo o mesmo em casos como aborto e morte encefálica. A sociedade brasileira tem que dar a devida importância para as eleições do Conselho Federal de Medicina, apoiando os candidatos que sempre defenderam a medicina no momento mais turbulento da história médica do país. É necessário não se deixar enganar por aproveitadores que sempre viram as entidades médicas como pau para se enriquecerem, pouco se importando com os médicos e a sociedade. Médico, que importante isso, médico que defende o PT, partido que está destruindo a medicina, não pode ser aceito pelos médicos como seus representantes. Meu único valor é a defesa da medicina, da saúde, da sociedade. Reparem que eu estou aqui citando temas aqui, palavras, frases específicas que o doutor Rafael Câmara usou. Então, eu estou seguindo muita coisa, palavras dele. O CFM teve enorme protagonismo nos últimos anos, com a atual gestão resguardando de forma inflexível a medicina, os médicos e seus direitos especiais básicos, tais como a independência médica e a oposição de consciência, e tentando impedir a abertura desordenada de novas faculdades de medicina que formam médicos totalmente despreparados, colocando em perigo a nossa população. Importante isso. Afirmo que nas eleições do CFM é importante a estratégia do voto útil e a canalização dos votos da direita nas chapas que tiverem mais chances. Os movimentos médicos de esquerda, que são minoria na população médica,
mas são apoiados pela grande imprensa, organizaram-se para tentar ganhar as eleições do CFM, por perceberem que esse órgão é essencial para o projeto de poder da esquerda, pela importância que ele tem na formulação das políticas públicas e pela influência no Congresso e na política. Com a criação pelo PT dos programas dos Mais Médicos, programa Mais Médicos, em 2013, houve, em compensação, uma união jamais vista entre os médicos e todas as entidades médicas do país contra o partido, que permaneceu até sua derrota em 2018, o que se deve muito ao ativismo médico. Olhem esse detalhe muito importante. A estratégia do PT em relação à medicina divide-se em dois pilares: simular que a população seja atendida por médicos, colocando não médicos vestidos de branco para o atendimento, e abrir milhares de vagas novas de medicina para inundar o mercado de trabalho de médicos sem conhecimento profissional, aceitando qualquer valor para trabalhar. Até agora, a estratégia mostrou-se um fracasso e, passados mais de 10 anos, não melhorou em nada a alocação, a colocação desses profissionais em locais afastados. A solução para o problema da saúde só foi enfrentada na gestão do Ministério da Saúde quando fui secretário nacional de atenção primária à saúde no governo Bolsonaro e implantamos o programa Médicos pelo Brasil, que não é só um programa, é uma carreira de Estado que conseguiu colocar médicos com todos os direitos trabalhistas e salários de até R$ 38 mil em todos os lugares do país. Naturalmente, 38 em lugar especial. Lamentavelmente, grande parte dos médicos jovens não tem a memória da destruição que o PT provocou na medicina brasileira, permitindo que não médicos, falsos médicos, assumissem o lugar dos médicos e abrindo indiscriminadamente vagas nas novas faculdades de medicina, que estão preparando médicos despreparados. Passemos aos aspectos positivos da gestão conservadora do Conselho Federal de Medicina. Isto é, nós, dos mocinhos aqui. Aspectos positivos dos conservadores. Introdução da nova postura da medicina, que se iniciou em 2019, na onda conservadora que tomou o país. Outra, oposição à descriminalização do aborto, tema comandado pela atual administração nossa. Terceiro, implantação do Médicos pelo Brasil, desse programa, uma carreira atrativa e adequada a esses profissionais. E a última aqui, não, é o último, confere. Estabelecimento da rede de atenção materno-infantil, a chamada RAMI, que dobrou o orçamento para cuidar de mães e bebês, proibindo partos sem médicos, e também do programa Cuida Mais Brasil,
que colocou pediatras e ginecologistas da atenção, nesse RAMI em cima, por meio dos quais foi obtida a menor mortalidade materna na história do Brasil no último ano da gestão conservadora do governo Bolsonaro em 2022. Passemos aos aspectos negativos do PT e dos médicos, entre aspas, progressistas, a favor do marxismo. Primeiro, colocação do CFM em 2013 na defesa da descriminalização do aborto. Outro, ataques do PT contra a medicina por meio do programa dos Mais Médicos, trazendo pessoas sem CRM, sem esse Conselho Regional de Medicina, para quem é médico, trazendo pessoas sem CRM e agentes sanitários cubanos, passando-se por médicos para atenderem a população pobre no país, colocando-a em risco. Mas recriação atual do novo programa Mais Médicos, muito pior que o anterior. Outro, apresentação pelo PT aos novos médicos da atualidade de um mercado de trabalho por ele destruído pelo PT, sem direitos trabalhistas, observe, contratados por organizações sociais, sujeitos a calotes, com excesso de médicos e com a população passando a ter ódio deles. Outro, abertura desorganizada de novas faculdades de medicina, formando médicos sem qualquer qualidade profissional. Destruição do programa Comissão Nacional de Residência Médica por meio de decreto presidencial. Outro, extinção dos médicos pelo Brasil, daquela carreira de médicos. Também da RAMI, da Rede de Atenção Materno-Infantil, e do Cuida Mais Brasil. Em último, pior administração da história do Ministério da Saúde, que obteve 2 recordes históricos de mortes por dengue. Passemos aos comentários do Grupo Inconfidência. Observe bem o que eu vou falar. Para nossa grande satisfação, tivemos ciência do predomínio marcante de candidatos conservadores sobre os marxistas nas eleições do CFM em 8 de agosto de 2024. Isso é uma grande notícia para nós. Os profissionais que sofreram ataques de grupos e de jornais comunistas, como os doutores Rafael Câmara, no Rio de Janeiro, Francisco Cardoso, em São Paulo, Mauro Ribeiro, no Mato Grosso do Sul, e Rosilane Rocha, no Distrito Federal, elegeram-se. Foram uma grande parcela, mas esses foram aqueles que sofreram os ataques. O governo vermelho, nesse fato, não pôde comprovar a oposição radical da classe média aos seus torpes, aos seus malignos desígnios, aos seus malignos projetos. Por esse motivo, o Grupo Inconfidência respeitosamente sugere aos médicos que conservem a postura conservadora, fazendo-se presentes nas eleições
futuras, votando para resguardar, para proteger sua nobre profissão, que desempenhe sua tarefa humanitária com amor e responsabilidade, e que lutem com garra, isto é, determinação, com intensidade, para restabelecerem os citados programas nossos, Bolsonaro, extintos por Lula. E sugerimos à população que manifeste seu apoio incondicional aos profissionais de medicina, incentivando-os a elevar seu admirável trabalho de proteger a saúde de nosso povo. Passemos ao segundo tema: o Tribunal de Justiça de São Paulo e as escolas cívico-militares. A decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu a lei estadual que cria escolas cívico-militares, ato em favor da extrema-esquerda e contra essas escolas, utiliza mais uma vez o sistema de justiça para invalidar o desejo da maioria, anulando leis aprovadas por seus representantes legais. Era uma lei da criação das escolas cívico-militares. Esse Tribunal de Justiça de São Paulo vetou essa lei. O Sindicato dos Professores submete o sistema de ensino público nacional às suas ordens. Dessa maneira, o Brasil prossegue com um dos piores níveis de educação do mundo, em decorrência da entrega das escolas à ditadura da política comunista. Assim, os pobres permanecerão sem possibilidade de alcançar os conhecimentos necessários para erguer-se da pobreza. A criação de escolas cívico-militares é feita em caráter exatamente não obrigatório para o poder público, não é obrigado a fazer escola. Elas surgiram, e somente nos casos em que as comunidades assim o desejarem. Veja, é difícil de aceitar que uma lei aprovada legitimamente pela Assembleia Legislativa de São Paulo e à vontade dos pais dos alunos que pagam pelo funcionamento de tais escolas vale a menos que a vontade do PSOL nesse caso. Esse maligno partido é que levou o problema para o Tribunal de Justiça e ele, em função disso, resolveu vetar o funcionamento, vetar a criação de escolas cívico-militares, a partir desse PSOL, um partido que só causa mal ao nosso país. A escola cívico-militar em nada afronta a aplicação do currículo oficial do Ministério da Educação, que deve ser obedecido por disposição constitucional. Ele é apenas um modelo de administração disciplinar que não modifica uma única sílaba do que é ensinado nas salas de aula. Essas escolas em questão, que estão em funcionamento, as escolas cívico-militares, diminuíram cerca de 80% os casos de violência, um problema fundamental nas áreas mais pobres, onde a segurança dos alunos e dos professores está sob ameaça constante, frequente. É evidente que o aproveitamento escolar prospera em ambiente mais seguro. Aproximadamente
80% dos pais e dos estudantes aprovam seu modelo, fundamentado no trabalho voluntário dos militares aposentados nos sistemas de vigilância e disciplina. Os sindicatos dos professores, porém, não podem ouvir falar nada disso, porque vivem do caos educacional brasileiro e é assim que querem continuar vivendo. Eles afirmam que a escola cívico-militar respeita os princípios, entre aspas, democráticos do ensino público, fecha aspas, do ensino público, como se fosse possível levar a juízo uma ação com base em interpretações pessoais do que é ou não é, entre aspas, democrático. No Brasil, 1/3 da população é analfabeta funcional, não podendo, pois, exercer a sua cidadania. Metade dos estudantes repetem as palavras que dizem, sem entender o seu significado. E em matemática, apenas 5% dos alunos do ensino médio conhecem adequadamente a matéria. Concluindo, o objetivo da estratégia da esquerda marxista brasileira é manter os pobres sem oportunidades, as empresas sem mão de obra de qualidade e todos eles na dependência contínua do Estado. Comentários do Grupo Inconfidência. Por que o PT e a esquerda comunista odeiam as escolas cívico-militares? Porque elas são um centro de ensino sério e também porque procuram incutir, inspirar nos alunos o patriotismo, o respeito a Deus, aos superiores e aos mais velhos, o amor à família, a importância da religião na vida das pessoas, o sentido da disciplina comum a qualquer instituição e a dedicação aos estudos necessários para a batalha da vida. O governo vermelho deseja que nossa juventude permaneça na ignorância para melhor dominá-la, assim como fazem sempre as ditaduras. O Grupo Inconfidência deseja, como vocês que me assistem, que as escolas cívico-militares se multipliquem e sirvam de exemplo para os demais estabelecimentos estudantis, sejam quais forem os seus níveis, até o topo, é a universidade. Antes de nós fazermos o encerramento, eu vou aqui dar uma lida nas perguntas que o Antônio Carlos fez aqui. Anotou. José Luiz Moura Brasil, sou da Associação dos Militares Veteranos e Pensionistas. Fala mais alto, né? O pessoal não está ouvindo. José Luiz Moura Brasil, sou da Associação dos Militares Veteranos e Pensionistas de Guaratinguetá, São Paulo. Contribuímos anualmente com o Grupo Inconfidência. Muito obrigado, o seu auxílio é precioso para nós. Como vocês sabem, a nossa situação financeira é periclitante. Eu realmente, no momento, é que estou mantendo com o meu dinheiro a maioria da nossa despesa, a grande parte da nossa despesa. Não é que nós não tenhamos, antigamente havia apoio, mas esse pessoal que apoiou, que apoia nossas ideias, a turma, vamos chamar de 31 de março de 1964, quer dizer, vindo lá de trás, que hoje em dia já estão com a idade muito avançada, ou já morreram, têm uma saúde mais delicada, problema de arteriosclerose, né? E
acabaram partindo, outros também que quiseram partiram do apoio financeiro que nos dava, e hoje em dia nós estamos bastante reduzidos. Muito obrigado pelo seu auxílio, pelos fico satisfeito se nos incentiva. Francisco Monteiro, bom dia, Coronel de Beatos. Estamos unidos em uma só proposta, estipar o comunismo de nossas vidas. Montanha, montanha é a palavra que o Exército usa aqui no seu Exército. Aqui o Exército de Minas Gerais. Montanha, que aqui é devido às nossas elevações. Terra de Santa Cruz, Brasil. Avante, Brasil. Obrigado. O senhor está a par dos acontecimentos na Venezuela? O próprio Lula falou que não aceita as eleições na Venezuela e Maduro foi falar mal dele. Estou ciente, perfeitamente ciente. Agora, você vê o seguinte: Maduro, com todo o poder nas mãos, que naquelas manifestações populares autorizou abater gente na multidão, gente inocente ali, passando carros de combate por cima do povo, com total poder na mão, ele teria possibilidade de perder as eleições? Se Lula fala aquilo, é para fingir que está apoiando a democracia, aqui para tentar inspirar, contagiar a gente com essas ideias. Mentira! Ele é um irmão do Maduro, ele está sempre junto ao Maduro. Ele diz que nunca viu, olha a palavra dele textuais, nunca viu uma democracia tão forte como na Venezuela. É isso. É claro que a Venezuela, para mim, Venezuela já é um país comunista, na nossa opinião. Vai ser muito difícil eles conseguirem modificar essa situação. Mas não quer dizer nada. A União Soviética caiu e era super poderosa e ela acabou se esfacelando. Então, vamos ter esperança. Eu sempre raciocino que o mundo não é estático, o mundo é dinâmico. Ele está sempre em movimento. E aí surgem fatos novos, surgem líderes que a gente não espera que existam, que apareçam, e eles surgem e salvam. Isso que nós temos que ter. Enquanto eles não surgem, vamos fazendo o quê? Vamos lutando. Parabéns, caro coronel. Sebastião Vanderlei, aqui. Obrigado. Aqui é o Vanderlei. Ô, Vanderlei, tudo bem? Um prazer em vê-lo, amigo coronel. Parabéns pelas informações importantes e oportunas para orientar os brasileiros, particularmente os patriotas. É de gente como vocês que eu vivo com vocês. Esse incentivo é importante para nós. Apesar de nós dissermos, eu, Antônio Carlos, que nós não vamos entregar rapadura, nunca. É importante um apoio, uma cordazinha para que a gente prossiga. É claro que nós temos momentos de abatimento, há ocasiões que a gente fica pensando, será? Mas nós temos obrigação moral de defender o nosso querido Brasil, a nossa pátria, tão amiga nossa, uma pátria religiosa, uma pátria da família, uma pátria de um povo que coopera com tudo, que o governo, bons governos, sugerem, eles estão prontos para ajudar. Né? Um povo espetacular. Com todos os seus defeitos, mas muitos defeitos provocados pelos maus governos que o Brasil já teve até agora. Mas nós vamos prosseguir, ainda nós vamos ser uma das nações de grande influência no mundo, não influência para a guerra, para outras coisas, sim para que as nações vivam felizes. Outro aqui. Precisamos apoiar o Pablo Marçal, em São Paulo. Ele está arrebentando com os comunistas e somente um deputado da direita que falou sobre isso. Coronel, vale a pena o senhor observar isso. Antônio Carlos, fale mais alguma coisa sobre esse Pablo Marçal. Ele é candidato a prefeito em São Paulo, né? E, inclusive, os candidatos todos estão fugindo dele, né? Até dos debates. Então, uma coisa
foi ameaçado várias vezes, está investindo dinheiro dele, um centavo do partido. Então, assim, ele está realmente assim tendo uma atitude. É aquilo que o senhor falou, está aparecendo pessoas novas. Eu acho que ele é um deles. Então, vocês perceberam aí. Vamos torcer para o Papa. O Grupo Inconfidência a- apresentou a posição de combate ao aborto, justo à Comissão Permanente de Saúde. Comissão de Permanente de Saúde do Senado e a Câmara dos. Junto, assim, o Grupo Inconfidência apresentou a posição de combate ao aborto junto à Comissão Permanente de Saúde do Senado e Câmara dos Deputados. Os deputados, pergunte, pergunta José Moura Brasil. Essa posição nós já temos feito, inclusive, se vocês notarem lá, que nós estamos, uma das nossas finalidades do nosso grupo é a defesa da vida humana. A nossa postura sempre foi essa aí. Esses documentos que nós temos aqui, nós mandamos para congressistas selecionados, sejam senadores ou deputados federais, toda vez que nós fazemos um artigo, seguem para ele. E vários deles fazem contato, agradecendo e também mostrando que estão juntos com a nossa ideia. Então, nós temos feito, sim, temos feito uma atitude que faz parte do nosso estatuto, essa defesa da vida humana, dos valores conservadores da sociedade. A nossa justiça está toda contaminada pelo comunismo. Se o Congresso não agir, estaremos perdidos. Estou de pleno acordo. É aquilo que eu falei, que eu já transmiti. Quem não tem cachorro, caça com gato ou com cachorra. É isso que nós temos que fazer. Já que nós não temos, no momento, olha só, não é que o Exército seja assim. No momento, ele não está com uma atitude boa, comandada por algum grupo de generais comunistas que estão lá em cima, por causa deles. E não houve uma reação na hora, como nós tivemos em 64. Então, o que é que nós fizemos? Nós estamos nos batendo que o protagonismo, no momento, é feito pelo Congresso. Então, repare, o que tem no Congresso? Temos aquela pleiade aquele time que o Bolsonaro deixou lá. O presidente Bolsonaro deixou a eleição desses deputados, né? Particularmente do PL. Tem outros partidos também, republicano, Podemos, mas é assim, o grosso mesmo é deles. Também com esse, também você quer ver uma coisa? O Centrão, vocês não pensem que ele é apodrecido. Não. Ele, na questão dos costumes, ele está com os partidos fortes de direita que estão lutando. Então, nas horas difíceis, ele também, a parte de pecuária, essa parte da agrária, ele, parte dos costumes, da proteção da sociedade, o Centrão também está junto com nossos companheiros que estão fazendo um belíssimo papel. Esses nossos congressistas de alto valor, de gente que está mesmo usando, vestindo a camisa mesmo da proteção da sociedade, da luta contra o comunismo. Eu também estou de acordo com você. No momento, quem é que mexe com leis? Quem é que pode se contrapor à atitude do Supremo Tribunal Federal? O próprio Lula, que quer aprovar leis, projetos de lei que são nocivos ao país. É o Congresso Nacional. Então, vamos apoiar. Eu, antigamente, não apoiava, eu não tinha essa postura. Hoje em dia, eu já faço o apoio também, porque já tem muita gente boa aí nesse Congresso. Tanto que a maioria do Congresso é do nosso lado, é contra o comunismo que Lula quer implantar. Então, nós temos chance. É claro que nós queríamos que
o comunismo, que esses partidos fossem comunistas, marxistas, fossem relegados. Mas nós temos que dançar conforme a música. O momento não é esse. Então, vamos utilizar os meios que nós temos para se contrapor a esse marxismo, a esse governo vermelho. E isso está sendo feito pelo Congresso Nacional, usando o quê? As leis, usando a lei maior, a Constituição. É assim que nós vamos nos defender. Então, enquanto não acontece tudo isso que nós queremos, vamos aceitando isso que acontece, como nós fazemos. Se nós pedimos a Deus 50 coisas e Deus nos dá uma, temos que agradecer de joelhos a Ele. É assim que nós fazemos? É esse caso também. Mas o Congresso tem capacidade. Ele pode vetar, ele pode aprovar projetos de lei, projetos de emenda à Constituição que combatam isso aí, que defendam a nossa sociedade, o nosso povo. E vamos continuar com esse espírito de luta. Nós vamos, aquilo que eu gosto de falar no final das minhas lives, nós vamos vencer mais uma vez. Já muitas vezes o comunismo esteve querendo tomar conta desse grande, rico continente que é o Brasil, mas não vai conseguir. Nós vamos vencer. Tenho certeza. Eu já sou um veterano e não perca a minha fé. A vitória virá com a gente. É isso que nós temos que ver. Estejamos com Deus, estejamos juntos e, se nós cairmos, vamos nos levantar e prosseguir na luta em direção à vitória. Brasil acima de tudo. Aqui, mano. Tem mais um aqui. Sim. Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, o nome dele. De quem? Do rapaz? O nome dele é Alexandre Moraes. Chama o Alexandre. Sim. Ele chama Alexandre Moraes. Temos aqui o Alexandre Moraes, com I. Deus esteja com o senhor. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Esse incentivo, faço sim, eu gosto. Apesar de eu ser meio duro na queda aí, mas isso é importante. Todos nós temos nossos momentos de queda. Mas com essa queda, eu vivo ligado ao Senhor, ligado a Deus. É Ele que nos inspira. E nós vamos vencer mais uma vez. Esse Brasil nunca vai cair. Nunca estará dominado pelo comunismo. Tenhamos essa esperança, essa fé. E a vitória vai nos sorrir. Até a próxima. Para fechar aqui, desculpe, faltou aquele finalzinho, que eu vou aqui falar, apesar de estar já conhecido por todos, mas vamos aqui falar antes aqui para observação. Se você deseja fazer qualquer comentário ou pergunta sobre o vídeo, favor entrar em contato conosco pelo WhatsApp número 31988213592 ou então pelo e-mail grupoinconfidenciabh@gmail.com. Tenha certeza que, num tempo hábil, responderemos todas as questões que chegarem até nós. Desculpe ter esquecido, mas faço agora e me despeço mais uma vez. Venha, moçada, levante esse crime cair, vamos ganhar isso.